Vamos aprender com o nosso Mestre Jesus. É maravilhoso aprender com Jesus, porque Ele ensina com autoridade. E nós devemos sempre pedir a Deus mais amor no nosso coração, porque sem amor é impossível servir a Jesus. Sem amor é impossível caminhar com Jesus. Porque nós precisamos priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E por isso nós precisamos amar as Escrituras, amar a palavra de Deus, para que a gente venha servir a Deus com amor e colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. E o texto base para nosso estudo de hoje está no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao 44. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao encontrar, acheis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que soltais, assim lhe direis, porque o Senhor há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhes dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentre de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Amém? Então nós vemos aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui está bem próximo do final da missão de Jesus, que ele vai ser entregue, ele vai ser morto, crucificado. Então aqui é a última entrada que Jesus entra em Jerusalém. Então ele entra como um rei triunfante. Nós vemos no início do texto que ele está se aproximando de Jerusalém, ele está chegando perto de Betânia e de Betfagé. Então está perto do Monte das Oliveiras. Então ele pede para 2 dos seus discípulos irem até a aldeia próxima e pegar um jumentinho, que convinha que ele entrasse em Jerusalém montado no jumentinho, para que se cumprissem as Escrituras. Então os profetas já tinham falado sobre Jesus, então para que se cumprissem as Escrituras, ele tinha que entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Então nós vemos que ele chama 2 de seus discípulos e pede para eles irem lá, pegar um jumentinho que nunca foi montado por homem algum e soltar ele. E se alguém perguntasse por que eles estavam soltando, eles iam ter que dizer que era para levar para Jesus. Então qual é a lição que eu já aprendo aqui? A obediência. Jesus fala para os seus discípulos irem, e eles foram de acordo com o que Jesus falou, e eles foram bem-sucedidos, deu tudo certo, eles foram abençoados. Então o que eu aprendo de lição para a minha vida nesse início do texto? Que quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço os ensinamentos de Jesus, a obediência me leva a eu ser abençoada, eu ter êxito naquilo que eu estou fazendo. Mas eu tenho que ser uma pessoa obediente aos ensinamentos de Jesus, obediente à palavra de Deus. Nós vemos que os discípulos, em nenhum momento eles questionaram: aonde nós vamos encontrar o jumentinho?
Como nós vamos achar um jumentinho? Eles não questionaram, eles só foram, obedeceram, foram e fizeram como Jesus mandou, e eles foram abençoados. Eles voltaram com um jumentinho. E quando os donos do jumentinho perguntaram por que eles estavam soltando, eles falaram como Jesus tinha dito e deu tudo certo. Porque a obediência, quando a gente vive em obediência a Deus, as coisas dão certo. A palavra de Deus se cumpre na nossa vida quando a gente vive em obediência. Então essa é a primeira lição que eu aprendo para a minha vida e para a sua vida. A obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, nós seremos abençoados quando a gente busca viver em obediência. A palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida quando nós buscamos viver em obediência a Deus. Então aqui é a primeira lição que eu aprendo com os discípulos, a obediência sem questionar. Eu não devo ficar questionando tudo, porque Jesus, ele é mestre e Senhor, ele ensina com autoridade. Se Jesus está falando, eu tenho que cumprir de acordo com o que Jesus me ensina. Nós estamos aprendendo, estudando com Jesus. Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor. Então tudo que ele nos ensina, nós devemos praticar, que vai acontecer de fato, do jeito que ele fala, vai acontecer, porque as escrituras, elas se cumprem. E o que não se cumpriu ainda vai se cumprir. Então eu tenho que sempre viver em obediência a Deus. Então, continuando, nós vemos que então eles colocaram as suas vestes sobre o jumentinho e Jesus montou no jumentinho. Era um jumentinho que nunca tinha sido montado por algum homem. Então Jesus foi o primeiro que montou sobre aquele jumentinho. Então nós vemos aqui no texto, então Jesus vai e quando ele se aproxima do Monte das Oliveiras, nós vemos que eles se reuniram, os discípulos, e começaram a cantar, a glorificar a Deus. Nós vemos aqui no versículo 38. No versículo 37, e quando já chegava perto da descida dos Montes das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Então eles cantavam dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eles começaram a cantar, e aquela multidão cantando em Jesus como um rei passando por eles. Mas aqui nós vemos que Jesus não passou como um rei cheio de pompa, bem vestido, não. Ele passou como um rei humilde, num jumentinho. Nós vemos aqui, ele passou como ele veio, humilde, porque aqui ele ia ser entregue. Depois daqui ele ia ser entregue para ser morto na cruz. Então ele era um rei, mas não é um rei. Ele vai vir na glória. Jesus, ele vai vir na glória. Mas aqui ele era um rei que ainda estava um rei humilde. Era como um rei, mas ele era humilde. Ele entrou na sua humildade em Jerusalém. Então nós vemos que o povo cantava, né? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Nós vemos todos cantando. Então tinha um grupo de fariseus que falou para Jesus para falar para os seus discípulos pararem, repreender os seus discípulos. O que Jesus responde a eles? Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, se as pessoas se calassem, as pedras iam começar a cantar. As pedras iam começar a glorificar a Deus. O que nós aprendemos aqui? Que a gente só deve viver em obediência a Deus. Porque Deus, ele nos chamou para servir Ele. Mas se a gente rejeitar, as pedras vão fazer o papel que é para nós fazermos. Então nós devemos só obediência a Deus. Porque por amor a nós Ele se entregou. Ele nos amou primeiro. Nós temos que amar a Deus, amar as Escrituras, amar os ensinamentos de Jesus. Continuando no texto, nós vemos então no versículo 40... No versículo 41, então chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Quando ele vê a cidade se aproximando de Jerusalém, ele chora, porque ele sabe que ele foi rejeitado, eles não acolheram ele como rei. Os fariseus, os principais sacerdotes, os judeus, eles rejeitaram Jesus como rei, eles não receberam Jesus. E para se cumprir as escrituras, né, assim aconteceu. Então ele foi entregue. Então, continuando o texto, nós vemos que então Jesus chorou e disse: Se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Que tinha que acontecer, ele tinha que ser entregue. Se ele aceitasse, não teria como ele ser entregue. Então tinha que acontecer isso. Então nós vemos aqui, ele diz no versículo 44, que ele diz que o templo vai ser derribado, vai ser destruído, que não vai ficar pedra sobre pedra,
que ia ser tudo destruído. Então tudo que Jesus falou, nós vemos aqui acontecendo o que Jesus falou, porque eles rejeitaram. Desde os profetas que vieram antes de Jesus, todos foram rejeitados, nenhum deles foi acolhido, todos foram rejeitados. E assim como os outros, Jesus também foi rejeitado pelos seus, por aqueles que deviam acolher, ele foi rejeitado. Então ele aqui Jesus fala, a palavra de Jesus que ele fala, que no versículo 44, no 44, e te derribarão a ti e os teus filhos, de dentro de ti, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então, de fato aconteceu, o templo foi destruído, e não ficou pedra sobre pedra. Foi sitiado pelos inimigos, os inimigos sitiaram, né? Nós vemos tudo que acontece lá, né? Nesse tempo de hoje, então nós vemos aqui as escrituras se cumprindo, porque eles rejeitaram o rei Jesus, eles não acolheram, assim como os profetas, eles rejeitaram. Então, o que nós aprendemos com Jesus sobre esse texto? Que nós nunca devemos rejeitar, nós temos que acolher Jesus no nosso coração e chamar Ele para fazer morada no nosso coração, para que Ele venha morar no nosso coração, para que Ele venha nos ensinar. E nós aprendemos aqui que as escrituras sempre se cumprem. Eu crendo ou não crendo, nas escrituras se cumprem, tudo se cumpre. O que eu tenho que fazer é viver em obediência a Deus. Porque aqui está chegando o momento que Jesus vai se entregar. Mas ninguém vai tirar a vida dele. Ele fala que ele dá a vida por amor. Por amor ele dá a sua própria vida para que nele nós tenhamos a salvação. E o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que obedecê-lo, eu só tenho que amar ele e colocar ele em prioridade da minha vida. Porque ele amou primeiro, ele se entregou no meu lugar. Então eu só preciso amar Jesus e buscar viver em obediência. Porque o preço caro, o preço mais caro, ele já pagou no meu lugar. Que foi se entregar na cruz para morrer no meu e no teu lugar. O que a gente tem que fazer é se entregar a Jesus e amar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ter amor pelas Escrituras, ter amor pelos ensinamentos de Jesus. Quanto mais a gente aprende com Jesus, a gente se liberta, a gente se desprende de coisas que são desnecessárias na nossa vida. Mas eu tenho que amar Ele a ponto de deixar coisas que me fazem mal. Eu tenho que ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Não adianta só saber que Jesus é maravilhoso, que Jesus cuida de nós. Isso não é suficiente. Eu tenho que me entregar e ter um compromisso, um relacionamento com Jesus. Só assim ele vai ter diferença na minha vida. Só assim ele vai poder trabalhar na minha vida. É como se eu conhecer uma pessoa e saber que ela é boa e saber que ela faz coisas boas, mas eu não tenho intimidade com ela. Ela não vai poder me ajudar, não vai poder fazer nada na minha vida. Se eu conheço uma pessoa e sei que ela é boa e que ela faz coisas boas, mas a partir do momento que eu tenho um relacionamento com essa pessoa vai poder me ajudar. E assim é com Deus. Porque nós sabemos que todos nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que nós queremos fazer. Então Deus ele não pode se meter na minha vida para mudar se eu não decidir caminhar com Ele, se eu não decidir ter um compromisso com Ele. Então essa decisão é pessoal de cada um. A partir do momento que eu decido caminhar com Jesus, servir a Jesus, Ele pode me ajudar, Ele vai transformar a minha vida. E Ele vai mostrar para mim tudo aquilo que não faz bem para a minha vida, para que eu deixe para trás. Então tudo que eu deixo não é porque eu estou sendo obrigado a deixar. O Espírito Santo me convence que aquilo não é bom para a minha vida. Mas eu só vou saber disso a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu conheço as Escrituras, que eu começo a estudar os ensinamentos de Jesus. Por isso a importância da gente meditar nas Escrituras, conhecer as Escrituras, gastar tempo aprendendo com Jesus. Amém? Então, sobre isso que nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? Feche seus olhos neste momento, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos, que Ele possa estar te guiando, mostrando a verdade que é a palavra de Deus, a verdade que é as Escrituras, que você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente e amar Jesus em primeiro lugar, colocar Jesus em prioridade na sua vida, para que Ele venha transformar a sua vida de dentro para fora,
para que Ele venha restaurar o seu espiritual, emocional e físico. Mas você precisa se dar essa chance, se entregar a Jesus e chamar Ele para fazer morada no seu coração. Assim Ele tudo fará sobre a sua vida, mas você tem que dar esse passo e se entregar a Jesus, porque Ele vai transformar, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mostrar na sua vida tudo aquilo que não te faz bem, tudo aquilo que não faz bem para a sua vida, para você deixar para trás. Ele vai ensinar com amor, o Espírito Santo vai convencer de tudo que você não precisa mais fazer parte da sua vida, mas abre o seu coração e se entregue totalmente ao Senhor, se entregue ao amor de Jesus, para que com a sua graça Ele venha e transforme a sua vida de dentro para fora, que Ele abra o seu entendimento, que você possa ter uma vida nova. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.